Não tenho nada pra dizer. Você parece no momento até saber o quanto eu estou sofrendo. Vem, veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui, sentir seu coração me amando. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Você pode estar longe, muito longe sim, mas por te amar sinto você perto de mim e o meu coração contente. Não nos perderemos, não te esquecerei. Você é minha vida, tudo que sonhei e quis para mim um dia. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre. Amigos para sempre. Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus permeie em vossos corações. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus pelo dom da vida, a bênção divina, com a bênção do Espírito Santo e nossos progenitores, que foram veículos para a nossa encarnação. Quero agradecer mais uma vez o convite da casa, e surjam outros e outros convites nessa caminhada evolutiva. Bom, meus irmãos, falar em nome de Jesus em tempos pandêmicos já é bastante desafiador. E falar sobre a origem da vida, principalmente no planeta Terra, é mais desafiador ainda. Pois nós sabemos, né, que muitos estudos científicos da origem da vida foram feitos e evoluídos, denominados também como evolução química, né, constituindo esse ramo pluridisciplinar da ciência, que envolve também a química e a biologia, e também conhecimentos de física, astronomia e geologia, né?
Todos esses processos são interesses dos elementos químicos e dos organismos vivos, resultando na matéria viva. Então, os modelos prepostos para a origem da vida são tentativas de recriar a história dessa evolução. E é importante destacar que não existe, na maioria dessas etapas desse processo, nenhum consenso entre os cientistas, né? Embora os mecanismos das vidas sejam exatamente os mesmos, não são investigados das mesmas formas, não há esse consenso, né? E da questão de como surgiu a vida a partir da matéria inanimada, né? É um processo conhecido como abiogênese. É uma situação inteiramente distinta da evolução biológica, né? Onde o modelo evolucionista, né, do darwinismo, né, Charles Darwin, no século XIX, ele encontra pré-estabelecido nesse século. Para melhor situar o problema, é indispensável, em primeiro lugar, examinar os níveis de organização inerentes à matéria viva e então discutir todos os modelos prepostos para a origem da vida e tentar resolvê-los. Então, afinal, como surgiu a vida? De onde é que veio a vida? Quem criou a vida? E o principal, o que é a vida? Então, nós somos espíritas. Nossa palestra espírita vai mostrar todo esse contexto, né? Porque, como falou Chico Xavier, através de Emmanuel, do Espírito Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ele fala que ninguém se queixa inutilmente. A dor, ela é um processo. A perfeição, ela é o fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm, cada qual a sua cruz. Esse almeja, aquele deve. É para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Entretanto, Chico nos fala que, acordando para a necessidade da paz consigo mesmo, descobre de imediato que lhe cabe ao próprio burilamento. Então, encarnados e desencarnados, junguidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. Para isso, pois, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo enquistante e tomar a nossa cruz. Então, Chico Xavier, né? Francisco Cândido de Paula, o maior médium do planeta, veio com a missão de escrever 33 livros, escreveu mais de 400 obras. Todo o acolhimento que ele fez para todas as mães, pais que perderam filhos, a ajuda, os tratamentos incessantes, sem parar. Chico Xavier, relatos contundentes de espíritos de escola elevados, mostram que Chico Xavier foi recebido por Jesus Cristo ao desencarnar. Então, nosso trabalho de hoje, a gente quer explicar, à luz da doutrina espírita, como foi a formação da humanidade terrestre, identificando, assim, os sinais reveladores da evolução espiritual. Fornecer o significado da expressão raça adâmica e qual a sua relação da organização com a humanidade terrestre. Todos nós viemos derivados, a maioria deles derivados da raça adâmica, né? Então, lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangélicos canônicos, que a Igreja Romana da época deu veracidade, mas existem mais de 60 apócrifos. Não significa que Jesus não tenha vivido aquilo. Jesus, ele viveu, não escreveu nada. Alguns dos evangelhos, eles foram escritos 60, 70 anos após o desencarne de Jesus, né?
Então, lá em Marcos, capítulo 8, versículo 34, ele diz: se alguém quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Jesus. Então, todos nós que tomemos nossa cruz na nossa caminhada da evolução das nossas vidas. Então, como foi criado a humanidade terrestre? A humanidade terrestre só pertence ao planeta Terra? Existem outras humanidades em outros planetas? Tudo isso nós vamos estar vendo aqui no nosso decorrer do trabalho, né? Então, a humanidade terrestre, ela foi formada predominantemente por dois grandes grupos de espíritos. As organizações humanas primitivas da orbe, né? As tribos e famílias primitivas, descendentes de raças antropóides, que formaram linhagem das raças negra e amarela. Esse é o primeiro grande grupo dos espíritos. E tem o segundo grupo, que é a coletividade de espíritos procedentes de outra constelação, chamado da raça adâmica, que é uma raça de espíritos mais evoluídos que vieram povoar a Terra. Muitos deles exilados de Capela, os capelinos, na constelação lá de Touro, nós vamos ver lá na frente explicar melhor, que já estava no planeta de regeneração, porque nós encarnamos para evoluir o intelecto e a moral. Os capelinos estavam com o intelecto altíssimo, mas a moral não estava condizente. E muitos foram expulsos e encarnados aqui na Terra, principalmente na época do Egito. Então, o retrospecto do princípio da pluralidade dos mundos habitados da doutrina espírita, vamos lá ver, primeiro, em Jó, capítulo 14, versículo de 1 a 3, João, que era o bebê, digamos assim, dos evangelistas, que eram os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Era o caçula. Aí João nos fala: credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Então, o que é que João está querendo nos dizer aí? Há muitas moradas na casa do meu pai. Porque Jesus, ele mostra que, através das parábolas, porque Jesus falava sobre metáforas, se hoje em dia a humanidade não tem a capacidade de interpretar as palavras de Jesus, imagina 2000 anos. Então, Jesus falava sobre parábolas. Há muitas moradas no meu Pai, a constelação de planetas povoados que tem no universo e no ultraverso. Então, Hippolyte Léon Denisard Ribail, o vulgo Allan Kardec. Allan Kardec, que escolheu esse nome por 2 motivos. Ele já tinha tido uma encarnação com esse nome e ele também queria descaracterizar o pedagogo na França no século XIX. Kardec codificou a doutrina espírita com o lançamento do Livro dos Espíritos, que tinha um pouco mais, a primeira edição tinha um pouco mais de 500 perguntas. E a versão última e atual são 1.019 perguntas. Na verdade, são 1.018, mas tem uma repetida. São 1.019. O Livro dos Espíritos codificou a doutrina espírita pelo Pentateuco Espírita. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médios, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Essas são as 5 obras básicas espíritas, da codificação espírita. Tem um livro também, O que é o Espiritismo, que explica muito o que é o Espiritismo. E
tem as obras póstumas e as revistas espíritas, que Kardec explica muita coisa. Então, na verdade, as obras espíritas são 22 obras, 2 patinhos na lagoa. Com 22 obras, 22 livros. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item Há muitas moradas na casa do meu pai, Kardec nos fala: na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Quem está falando isso não sou eu, é Kardec, através dos espíritos. A espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Então, a espécie humana está por todo o universo. Uma pequena fração está aqui. A extinção da raça humana, o apocalipse. Inclusive, eu tenho uma palestra sobre isso, sobre o apocalipse, que, na verdade, o apocalipse não existe. Porque mesmo se a espécie humana toda tivesse aqui, né? E a planeta Terra fosse dizimado, o Sol torrasse o planeta Terra, a vida nunca cessa. Iríamos ter outras oportunidades em outras órbitas, em outros sistemas, em outras galáxias. Então, o apocalipse não existe. E mesmo assim, a espécie humana não está toda aqui na Terra. Todos os seres dotados de razão. Daqui a pouco nós vamos falar a diferença do espírito com a letra minúscula e do espírito com a letra maiúscula, que tem o conhecimento da razão, da moral. Então, o que está falando isso aqui é Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Certo? Lá na Gênesis, Kardec nos fala sobre a formação da humanidade terrestre. O Espiritismo não encerra mistérios nem teorias secretas. Tudo nele tem que estar patente, a fim de que todos os possam julgar com conhecimento de causa. Cada coisa, entretanto, tem que vir a seu tempo para vir com segurança. Generalidade e concordância no ensino, esse é o caráter essencial da doutrina, a condição mesma à sua existência. Isso está na introdução da Gênesis. E tem uma outra passagem que eu já vou concatenar aqui com a codificação espírita, o Pentateuco, que é sobre a fé raciocinada e a fé desvairada. A fé alucinada. A fé tem que ser raciocinada. Para que fanatismo? Aqui é o que ele fala, ó, generalidade e concordância no ensino, esse é o caráter essencial da doutrina. Porque os estudos de introdução, conhecimento e estudo são necessários para a formação da nova fé. Crer porque os outros creem não é convicção. Crer é sentir uma verdade que a razão não repila, antes aceite com fundamento. Então, vamos ter e utilizar e ter dentro de nós a fé raciocinada. A fé raciocinada. Então, Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele conceitua muito. São 1019 perguntas que ele faz aos espíritos. E ele fala sobre, lá no Livro dos Espíritos, sobre as leis morais. São 10 leis morais. E a lei natural é a lei de Deus, é a única e verdadeira. Perfeita e imutável. Como o próprio Deus. E por ele está estabelecido por toda a eternidade. Né? A primeira pergunta que tem no Livro dos Espíritos é: que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. O ser onipotente e onipresente. E ele é infinita bondade e misericórdia. Deus não pune ninguém. Cuidado, Deus castiga. Isso é uma utopia. Deus não pune ninguém.
Somos nós mesmos que nos punimos. Então, algumas pessoas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, né? As leis físicas, Isaac Newton. Outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si e suas relações com Deus e seus semelhantes. Essas são as leis morais. Então, com o objetivo de melhor abranger todas as circunstâncias da vida e melhor compreensão pelo homem, a lei natural, ela subdivide-se em 10 partes, como eu falei. São diversas leis. Primeira lei é a lei de adoração. Adorar a quem? Ao Pai, ao Criador. Né? E tem a lei de sociedade, né? Só Deus tem a capacidade de dar vida e de tirar. E tem a lei do progresso. Lá na questão 778 do Livro dos Espíritos, Kardec nos fala sobre a lei do progresso. O homem tem que progredir incessantemente, porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrograr a sua primitiva condição seria negar a lei do progresso. Então, o espírito evoluindo, ele sempre vai evoluir. Ele não vai retroceder, né? Então, as leis morais estão nas questões do Livro dos Espíritos 614, 15, 16, 17, 617, 618 e 648. Então, o espírito, ele não retrocede. Ele pode ficar estacionário, mas retroceder ele não retrocede. Então, na Gênesis, no capítulo 7, itens 1 e 13, Kardec, já concatenando com essa lei do progresso lá do Livro dos Espíritos, ele fala sobre a formação da orbe terrestre. A geologia, ciência nascida no século XIX, a geologia só surgiu no século XIX, através de rigorosa observação dos fatos, esclarece com precisão matemática a história da formação da Terra, escrita em suas camadas geológicas, identificamos diferentes terrenos que lhe constituem o arcabouço. Os estudos da camada geológica atestam formações sucessivas que mudaram o aspecto do globo e lhe divide a história em muitas épocas, que constituem os chamados períodos geológicos, cujo conhecimento é essencial para a determinação da gênese orgânica e do globo. Através dessas pesquisas, estima-se que o planeta Terra tenha em torno de 4,5 bilhões de anos. E o universo em torno de 9 a 10 bilhões de anos. Esse universo do qual nós fazemos parte, porque já estima-se o ultraverso, união de universo. Então, Galileu Galilei, o grande pesquisador, ele se comunicou através de Camille Flammarion, que era muito amigo de Kardec, né? Nos estudos uranográficos inseridos por Allan Kardec no capítulo 6 de A Gênese, na Sociedade Espírita de Paris, que era esse centro do estudo. Camille Flammarion, que foi até que no sepultamento de Kardec, ele leu uma linda carta sobre o desencarne de Kardec. Camille Flammarion era médium. E ele psicografou uma mensagem para o capítulo 6 de A Gênesis, do espírito Galileu Galilei. Essa psicografia foi entre 1862 e 63, na Sociedade Espírita de Paris. Aí Galileu nos fala: nascimento, vida e morte, ou ainda infância, período de condensação da matéria, onde ocorre a diminuição do volume do globo, conservando-se a mesma massa. Virilidade, eclosão dos germes e desenvolvimento da vida até a aparição do tipo mais aperfeiçoado. Decrepitude, período que o acompanha o progresso espiritual dos habitantes, em que ocorre desagregação progressiva de seus elementos para o espaço até sua completa dissolução. São as 3 frases
porque passa toda a aglomeração da matéria orgânica ou inorgânica. Indestrutível, só o espírito, que não é matéria. E o espírito nunca cessa, nunca morre. Né? Então, lá no livro dos Espíritos, já que a gente está falando aqui de orgânico e não orgânico, lá no livro dos Espíritos, na questão 43, Kardec pergunta aos espíritos como a vida orgânica se fez presente na Terra. No começo, os espíritos respondem: no começo, tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram, então, os seres vivos apropriados ao estado do globo. E pegando esse mesmo link de como surgiu a vida orgânica na Terra, no livro A Caminho da Luz, capítulo 2, A Vida Organizada, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, esse livro... Eu vou estar passando a bibliografia para vocês no passar de cada assunto da palestra. Não vou passar no final. Então, já estou passando outra bibliografia para vocês. A Caminho da Luz. Aí, Emmanuel nos fala: as formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta. Tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericórdia e sabedoria do Mestre Jesus. Milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus no serviço da elaboração paciente das formas. Meu Deus, que riqueza isso! Que dedicação! Porque muitos falam: Cristo, ele veio, deu a vida por nós, bem antes de Jesus encarnar, né? Bem antes de Jesus encarnar, de sangrar por nós. Jesus já estava trabalhando por nós, se dedicando a nós. Jesus, porque nós somos uma tríade: corpo, espírito, perispírito. Perispírito é o elo que dá o corpo, é o elo semimaterial que dá ao espírito o elo com o corpo. Então, em mundos elevados não tem nem perispírito. E o perispírito é formado do FCU, fluido cósmico universal, poeira das estrelas, vulgarmente dizendo, criado por Deus. Então, Jesus, desde Moisés, em torno de 1000 anos antes de Jesus, ele já havia a preparação da condensação dele para caber no corpo terreno. Só que a preparação dele para o planeta Terra já vem há milhões de anos. Desde a formação aqui do planeta, como fala aqui Emmanuel, milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus da elaboração paciente das formas. Aí, a Kardec, um pouco mais adiantado, na questão da formação da humanidade terrestre. De onde vieram para a Terra os seres vivos? De onde eles vêm? Aí os Espíritos respondem na questão 44 do Livro dos Espíritos. A Terra lhes continha os germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolver. Os princípios orgânicos se congregam desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, que formaram os germes de todos os seres vivos. Estes germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Incrível isso. E na questão seguinte, 48 e 49 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: quando se deu o aparecimento do homem na Terra, que nós temos essa soberba, né? Aí os Espíritos respondem: todos os vossos cálculos são quiméricos. O princípio das coisas está no segredo de Deus. Aliás, muito das respostas que Kardec recebe dos Espíritos é falando isso. Só Deus sabe. Nós não podemos falar. Certo? Então, a formação
a formação da humanidade terrestre começou lá o quê? Com Cristo de Deus, responsável pela criação e organização dos elementos físicos indispensáveis aos seres do porvir. Trabalhadores do Cristo, como eu já citei aqui, já estavam trabalhando pacientemente nisso. Então, Jesus já vinha trabalhando pelo planeta Terra, não foi desde a época de Moisés para encarnar, não, no corpo, não. Milhões, 1000 anos, milhares de anos. Certo? Aí, após isso, como eu falei, o FCU, Fluido Cósmico Universal, origina todo o universo, matéria, mediante as suas combinações, modificações e transformações. Preparou a estrutura geológica e organizou o cenário da vida planetária da Terra. O que é que esse fluido cósmico vai pertencer? A combinação de elementos que foi feita por Jesus, Filho de Deus. Aí o planeta Terra aguardou o quê? Os equilíbrios dos elementos geológicos constituídos em minerais por um tempo incomensurável. Não dá para medir quanto tempo foi. É como respondeu ali na questão 48. Seus cálculos são quiméricos. Não dá para medir. E a Terra foi passando. No início, a Terra, o movimento de rotação da Terra durava 5 horas. Inclusive, a Lua, que tem um poder gravitacional muito grande sobre a Terra, se ela se aproximar muito, as marés enchem, se afastar, as marés secam e morrem todos os peixes e as vidas. A Lua, há uma teoria que era uma irmã gêmea da Terra, e que no movimento de rotação rápido, uma se chocava com a outra, e ela foi diminuindo, e teve esse poder gravitacional, né? Então, após isso, essa questão da geologia, vem o protoplasma. O protoplasma é celeiro sagrado de todas as organizações vivas do globo terrestre. Vem através do protoplasma. E depois do protoplasma, vem as organizações, unicelulares. As organizações unicelulares, que são os primeiros habitantes do plano material a habitarem os oceanos. São as organizações unicelulares. Depois do protoplasma, que é o celeiro sagrado de todas as organizações vivas. Após as organizações pluricelulares, né, que são o laboratório dos caracteres e rudimentos dos organismos superiores, né, vem o reino vegetal, onde a essência espiritual amadurece as sensações. Depois vem o reino animal. O princípio inteligente desenvolve o instinto, visando conservação, reprodução e destruição. Coisa isso que a gente não via no reino nem vegetal, nem no reino mineral, dos organismos pluricelulares. Do reino animal, vem a conservação, a reprodução. Aí depois vem as espécies intermediárias em todos os reinos. Nos planos das formas, ligam-se entre si nas múltiplas transições adaptativas dos seres. E aí, após essa espécie intermediária, vem o reino hominal. O princípio espiritual, que é a chama da vida, criada por Deus. Sabe quando você vai ligar um fogão, vai esquentar uma sopa, né? Fazer uma comida, aí você abre o gás, você liga ali, né? Pá, o isqueiro faz assim. Esse é o princípio inteligente. A centelha divina é criada por Deus. Só ele sabe como. Ele dá a chama da vida.
E essa chama da vida, ela é indestrutível, porque o espírito nunca morre. E depois dessas espécies intermediárias vem o reino hominal. O princípio espiritual inicia a conquista do livre-arbítrio, da razão, da consciência e da responsabilidade. Esse espírito é com a letra maiúscula, porque ele tem conhecimento do livre-arbítrio, a razão, consciência e responsabilidade. Todas as outras fases dos outros reinos, o espírito é com a letra minúscula. Lembrando que só no animal ele começa o instinto a desenvolver os instintos de conservar, de reproduzir e destruir. Só que só no reino nominal ele atinge a razão, consciência, a responsabilidade e o livre-arbítrio. E após o reino nominal, vem o quê? O reino angelical. O reino angélico. Angélico no sentido figurado de ser. Mas é espírito puro. Essas são as etapas dos espíritos, o princípio inteligente, a centelha divina, passando por todos os reinos na Terra. Então, na Gênesis, item 29, capítulo 11, Kardec nos fala que quando a Terra se encontrou em condições climáticas apropriadas à existência da espécie humana, encarnaram nela espíritos humanos. Revestiram-se de corpos adequados às suas necessidades especiais, às suas aptidões, e que fisiologicamente tinham as características da animalidade. Sob a influência deles e por meio do exercício de suas faculdades, esses corpos se modificaram e aperfeiçoaram. E ainda na Gênesis, no item 7, sobre a formação da Terra, no capítulo 8, Kardec nos fala que o desenvolvimento orgânico está sempre em relação com o desenvolvimento do princípio intelectual. Os organismos se completam à medida que se multiplicam as faculdades da alma. A escala orgânica acompanha constantemente em todos os seres a progressão da inteligência, desde o pólipo até o homem. Do átomo ao arcanjo. Do protoplasma ao anjo. A vida vem passando por todas essas etapas. Em torno de 1 bilhão de anos. Não é que você foi uma planta, ou foi um gato, um cachorro. A sua composição genética, os seus átomos da sua matéria, vai passando por essas mutações, de acordo com a inteligência e a causa primária de todas as coisas, que é Deus. Ele vai fazendo essa mutação. Um exemplo. A borboleta era uma lagarta, entra no casulo, passa em 4 etapas, até sair reluzente e voando. Você está vendo o que está acontecendo ali dentro? Você não está vendo. Você não acompanha por dentro. Só Deus tem aquele poder. Se você abrir o casulo na segunda etapa, ela vai ser natimorta. Vai nascer morta. Então, tem uma questão que muitas pessoas perguntam e que Kardec perguntou aos espíritos. O homem surgiu em muitos pontos do globo terrestre? Na questão 53. E os espíritos falam, sim, e em várias épocas, que também constituem uma das causas de diversidade das raças. Porque temos diversas raças. Depois, dispersando os homens por climas diversos e aliando-se de uma a outras raças, novos tipos se formaram. Achou-se na Terra, assim, povoada de espíritos diversos, de diversas categorias.
mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso, recebendo os corpos a impressão do seu caráter do espírito e procriando-se esses corpos na conformidade dos respectivos tipos. Resultaram daí diferentes raças, quer quanto ao físico, quanto à moral. E assim surgiu a diversidade de raças. Não foi, portanto, uniforme o progresso de toda a espécie humana. Vai de acordo com o nível evolutivo. E cada um recebeu. Quem está falando isso sou eu, não. Está lá na Gênesis, no capítulo 11. A Gênesis espiritual. Itens 30 e 32. Recebendo os corpos a impressão do caráter do espírito e propiciando esses corpos na conformidade dos respectivos tipos. Quer quanto ao físico e a quanto à moral. Criou-se a diversidade de raças. Então, no livro dos Espíritos, na questão 53, como Kardec pergunta aos Espíritos, constituíram-se os povos primitivos os únicos habitantes do nosso planeta? Aí os Espíritos respondem, são habitados todos os globos... É uma pergunta. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Aí os Espíritos respondem, sim. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só haja no planeta nós seria duvidar da sabedoria de Deus. Depois de haver encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar nesses? É outra pergunta no livro dos Espíritos, questão 167. Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se no outro. Deus auxilia o homem através do homem. Então, aqui, já fica uma deixa, né? Da questão que eu falei dos exilados de Capela, né? Muitos eram evoluídos e vieram para o planeta que estava no mundo de provas e expiações. Aí, na questão 178 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, podem os espíritos encarar em um mundo relativamente inferior a outro que já viveram? Sim, quando a missão com o objetivo de auxiliar o progresso, caso em queira aceitem alegres as tribulações de tal existência, por propiciar um meio de se adiantarem. Então, os espíritos em mundos mais elevados e espíritos mais elevados que nós podem vir para cá como desalinho de não estarem cumprindo a missão lá, ou como regresso para passar novamente por novos desafios, né, e tribulações dessa existência para proporcionar, se adiantarem e adiantarem um globo que está mais atrasado. Aí os espíritos perguntam, na questão A de 178, que Kardec é bem incisivo, né? Pode-se dar-se também por expiação? Pode Deus degradar para os mundos inferiores espíritos rebeldes? Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogrado, como eu falei. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, a existência mal empregadas. Então, observe que é migrações e imigrações de espíritos entre os planos físico e espiritual e entre os diversos mundos habitados constituem uma lei universal. É um instrumento divino para se fazer cumprir a lei do progresso da criação. Então, os espíritos que encaram em um mundo não se acham a eles presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que ele cumpre realizar para atingir a perfeição. Né? Tem um livro que eu vou citar aqui rapidamente, que é um livro chamado Renúncia, né? Psicografado por Chico Xavier, através de Emmanuel, que fala do caso de Alcione, né? Que era um espírito escol de alta elevação que já estava em outro planeta e pediu para voltar para encarnar no planeta Terra em busca de um amor
para tentar ajudá-lo na sua missão, e ela voltou para viver toda essa vicissitude de coisas, de um espírito bem atrasado, que era o grande amor dela, digamos assim. É um livro que eu estou passando para ser lido, um livro Renúncia. Então, de que forma, agora a gente já viu como ocorreu a vida na Terra. De que forma ocorre o progresso da raça humana? De que forma? Seguindo o princípio espiritual, lento e gradualmente, em suas conquistas morais e intelectuais, através do vasto histórico da evolução anímica. Pela renovação da população espiritual da orbe, através de emigrações e migrações coletivas, e vimos muito isso, já víamos vindo, mas na pandemia da Covid-19, vimos as questões das emigrações coletivas. Não é? E aí, pegando esse ponto, no Kardec, na Gênesis, no capítulo 11, ele fala que essa transfusão que se efetua entre população encarnada de um planeta, igualmente se efetua entre mundos, quer individualmente nas condições normais, quer por massas, em circunstâncias especiais, de um mundo para o outro, onde resulta a introdução na população de um deles, de elementos inteiramente novos, novas raças de espíritos, vindo misturar-se a existentes, conquistam novas raças de homens, conseguindo trazer eles sempre a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possui. Então, quem sabe menos aprende com quem sabe mais, e quem sabe mais aprende com quem sabe menos, para não cometer os mesmos erros e ver o que é que a pessoa está passando. Né? Então, que nova raça de espírito contribui de forma importante na formação da humanidade terrestre? Que raça foi essa? Né? De acordo com o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes migrações, conforme falou na Gênesis, ou, se quiserem, uma das colônias de espíritos, vindo de outras esferas, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão, por essa razão mesma chamada raça adâmica. Quando ela aqui chegou, a Terra já estava povoada desses tempos imemoriais. Mais adiantada do que as que tinham já precedido desse planeta, a raça adâmica é com efeito mais inteligente e que impele ao progresso de todas as outras. Isso está na Gênesis, capítulo 11, item 38, raça adâmica. Então, não é Adão e Eva no paraíso, comeu a maçã do fruto proibido e a serpente. Isso é simbologia, isso é do Velho Testamento, das Escrituras. Muitas religiões falam, não, mas eu vou seguir as Escrituras. Mas as Escrituras foram escritas há quanto tempo? Se Jesus falava sobre parábolas, sobre duplos sentidos, as Escrituras tinham qual é o significado? Pássaros de fogo voando, né? Tem o desencarne do profeta Ismael para o reencarne de João Batista, que era o mesmo espírito, né? Que o profeta foi arrebatado por carruagem de fogo, surgiu do céu e o manto dele caiu. Ali, nada mais nada menos que o profeta desencarnou e passou para o plano astral ali. E a matéria ficou e caiu. Então, tem essa simbologia, Adão e Eva, como é que dois seres iam formar uma unicidade de raças espalhadas pelo mundo todo? Está errado. Isso é uma simbologia. Então, as raças primitivas mais antigas do planeta Terra são a raça amarela e a raça negra. Lá, no mesmo livro que eu já citei aqui, A Caminho da Luz, capítulo 4, de Emmanuel, né, através de Chico Xavier, ele fala que aos pressupostos de Jesus foi necessariamente grande a soma de tempo no sentido de fixar o tipo humano. Assim, pois, referindo-se ao degredo dos emigrantes de Capela, devemos esclarecer que, nessa ocasião, já os primata hominis se encontravam arregimentados em tribos numerosas aqui. Entre as raças negra e amarela, bem como entre os grandes agrupamentos primitivos da Lemúria, da Atlântica e de outras regiões, os exilados de Capela trabalhavam
proficuamente. Os capelinos do planeta Terra. Então, a raça amarela, a China milenária, constitui a mais antiga das civilizações terrestres, oferecendo o tipo racial mais homogêneo e mais selecionado do planeta dentre os remanescentes humanos primitivos. Essa civilização adotou, desde o princípio de sua organização, um comportamento marcado pelo isolamento socioeconômico-cultural, voluntário e obstinado, gerando uma estagnação no processo evolutivo do seu próprio fruto da cristalização de ideias e concepções. Foram berço de grandes missionários, como Fo Hi, Lao Tse e Confúcio, cujos códigos de elevada moral evidenciaram a ciência religiosa e princípios na fé da crença da imortalidade e na necessidade de crescimento espiritual, bastante avançada de domínio coletivo do seu povo. Né? Já a raça negra, o grupo racial menos homogêneo, quanto à sua dispersão territorial e que apresentava fortes caracteres biológicos, durante seu desenvolvimento evolutivo, mostrou-se menos adiantada que a raça amarela. Por ocasião da interação com as raças imigrantes, foram bem acolhidos, predominantemente pelos grupos de arianos da Europa, o que muito contribuiu para o aperfeiçoamento dos primitivos caracteres da raça. Entre os aborígenes, foi o grupo que sofreu maior dificuldade de relação com as raças imigrantes, sofrendo muitas vezes uma subjugação dolorosa pelos mesmos espíritos que deveriam contribuir para o seu crescimento evolutivo. Já a raça imigrante, a raça adâmica, né? Emmanuel nos fala lá no Caminho da Luz, no livro no Caminho da Luz, capítulo 3. A raça imigrante adâmica, há muitos milênios, em um dos orbes de Capela da constelação de Cocheiro, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingiria a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Alguns milhões de espíritos rebeldes, que o seu ciclo evolutivo ele já estava há milênios atrás, vivíamos no planeta primitivo. Estamos no mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. A regeneração não começou com a pandemia da Covid-19. A Idade das Trevas, em torno de 1000 anos, no final, do meados para o final, já começou a surgir as universidades, o iluminismo, a forma de pensar. E as reformas? E a evolução? Não conta? E a evolução industrial, tecnológica? Então, lá de Capela, alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, dificultando a consolidação penosa das conquistas daqueles povos, cheios de piedades e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os aliviaria daquela humanidade. Quer dizer, o planeta já estava em regeneração, né? Que foi difícil consolidar isso, através de penosas conquistas, e o povo cheio de piedade e virtudes. Mas tinha um pessoal, um grupo, que estava atrasando o lado. Aí foi feito o saneamento geral. As grandes comunidades espirituais diretoras do cosmo deliberaram, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua, onde aprendiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos no seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Iam agilizar os irmãos inferiores daqui, aprendendo com a dor e as injustiças. Foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes, exilados de Capela, da constelação de Cocheiro, que é muito parecido com a Terra. Então, eles reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido dos firmamentos distantes. Foi feita uma limpeza. Quem está falando isso é Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, capítulo 3. E essa limpeza foi feita. E a constelação de Cocheiro situa-se no hemisfério boreal, entre as constelações de Gêmeo e Perseu, e tem a forma aparente
de um pentágono. Capela é uma estrela binária e gasosa, de primeira grandeza, alfa. É 150 vezes mais brilhante que o Sol, distante 42 anos-luz da Terra e formada de matéria muito fluídica. Recebeu espíritos exilados de Sírios, da constelação do Grande Cão, quando este iniciou o período de regeneração. Quer dizer, a constelação de Grande Cão, de Sírios, quando começou seu período de regeneração, passaram seus desordeiros para Capela, e Capela vice-versa para a Terra. Quando Capela atingiu sua regeneração, os que estavam atrasando o lado lá vieram para a Terra. Por sua natureza solar, deve ser habitada por uma humanidade bastante evoluída. Observe como Emmanuel nos fala, lá no livro, observe como Edgar Armand nos fala nos Exilados de Capela. Por sua natureza solar, deve ser habitado por uma humanidade bastante evolutiva. Humanidade bastante evolutiva. A humanidade não é só do planeta Terra. Aqui só existe uma pequena parte. Então, é muito difícil a humanidade ser extinta. E é muito difícil um apocalipse, porque a centelha divina nunca morre. Então, aí fica a questão. E como surgiu a organização das raças adâmicas no orbe terrestre? No mesmo livro Caminho da Luz, Emmanuel nos fala: aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de suas vidas passadas no mundo distante da Capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que associavam à constelação de Cocheiro. Unidos novamente à esteira do tempo, formaram desse modo. Primeiro grupo, o grupo dos Árias. Segundo grupo, a civilização do Egito. Como eu falei, que muitos reencarnaram no Egito. Pintores, artistas, matemáticos, físicos, para aquela época, com aquele grau de conhecimento, só podiam vir de outras orbes. Terceiro grupo, o povo de Israel, os hebreus. E o quarto grupo, a costa das Índias, os hindus. Então, o grupo das áreas, a civilização do Egito, o povo de Israel, o povo de Israel, os hebreus, e a costa das Índias, os hindus. As quatro grandes massas de espíritos que emigraram para o nosso planeta formaram os pródomos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio das raças amarela e negra que já existiam. Então, observe, introduzindo os mais largos benefícios no seio das raças amarela e negra. Largos benefícios. Né? Então, afinal, na formação da questão da humanidade terrestre, quais as principais contribuições que as raças adâmicas incorporaram à humanidade pré-existente do nosso planeta? A organização hindu foi a mais antiga das organizações constituídas pelo grupo dos espíritos capelinos, e, portanto, os primeiros formarem os pródomos de uma sociedade organizada. Agruparam os predominantes das margens dos rios Ganges. Foi na Índia que se reuniu os arianos puros, e deles descendem todos os povos da raça branca. A civilização egípcia eram os que menos débitos possuíam perante ao Tribunal da Justiça Divina, e foram os que mais se destacaram na prática do bem e o custo da verdade, dentro da questão da raça adâmica, direcionados para a civilização egípcia. Detinham conhecimento científico muito superior a todos os demais povos, o que alavancou as atividades agrícolas e navais. Como eu falei, o comércio, as artes, o direito, a escrita, a astronomia, a medicina e a matemática. Uma pedra da pirâmide é 4 toneladas. Criar uma pirâmide daquelas, cheia daquelas pedras, com toda a matemática por dentro, os labirintos. Seus grandes mestres
sabiam da existência de Deus único e absoluto, conheciam o roteiro que a humanidade terrestre que teria que realizar desde a civilização egípcia, da raça adâmica que foi encaminhada. O povo de Israel, que é a raça hebraica, os adâmicos constituíam o grupo de mais forte vínculo racial, espíritos altivos, extremamente solidários entre seus membros, que mantiveram inalterados seus caracteres através de todas as mutações. Formada por espíritos idealistas e operosos, dotados de grande poder, de grande desenvolvimento intelectual, mas de insaciável desejo de posse e de poder. O intelecto estava em alta, mas a moral continuava em baixa, que foi esse um dos motivos que eles foram feito o saneamento geral lá de Capela. Então, o desejo de poder, de posse. Eles eram monoteístas convictos e declarados, razão pela qual apresentavam uma vaidade exacerbada. E todos nós sabemos que o orgulho e a vaidade são as chagas da humanidade. E o quarto e último grupo da raça adâmica, o grupo dos árias, espalharam-se inicialmente nas planícies hindus, dominando os autóctonos de pele escura, rutas, e posteriormente no comportamento nômade, através dos planaltos da Pérsia, avançaram para as terras da futura Europa, incluindo também a genealogia dos latinos, celtas, gregos, germanos e eslavos. De todos os grupos, foram os mais carentes de valores espirituais de uma base religiosa, o que, inegavelmente, influenciou o livre-arbítrio desse povo. Eles não tinham uma fé sólida. Então, meus irmãos, chegando aqui na parte final da nossa palestra, que refletir de todo o conhecimento da formação da vida, da formação da humanidade terrestre. Quais são as nossas conquistas morais? São compatíveis com a milenar herança histórica, científica e espiritual que ora recapitulamos? Fica essa indagação. Outra, sobre o crivo da justiça divina na razão das diferentes categorias do mundo dos habitados, vivemos numa casa planetária coerente em nosso desenvolvimento espiritual? É uma outra questão que eu estou deixando para vocês refletirem. Vivemos em conformidade com a grandeza desta casa planetária, respeitando as suas riquezas, os diferentes seres dos reinos, copártices da evolução e elaborados no ecossistema que fazemos parte? Respeitamos isso? Ou estamos só pensando no nosso próprio eu, no nosso próprio crescimento? Estamos preparados para conviver pacificamente em regime de cooperação com os demais seres e irmãos que vivem, pensam e se expressam de forma diferente de nós? Nessa casa ou em outros planos materiais ou extrafísicos? Estamos já preparados? Cada um vai fazer sua reflexão dentro do seu crescimento, da sua própria vida. Então, a Terra, seja do ponto de vista físico-geológico como no campo anímico-orgânico, já atravessou as convulsões da sua infância. A marcha progressiva do princípio inteligente para o reino humano, bem como a viagem da consciência humana para o reino angélico, simbolizam a expansão multimilenar da criatura Deus por a força da lei divina. Não há favoritismo no tempo universal do Eterno. E toda a formação da criação aperfeiçoa no infinito. Então, o seu crescimento dentro da lei universal é infinito. O seu desenvolvimento do ser. Então, analise a sua trajetória evolutiva. Observe com segurança o que você tem realizado até o presente. O seu progresso, a sua inteligência, te levou a quais resultados que haviam alcançado sobre o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material? Sabeis que seu fardo é leve e seu jugo é suave. Carregai, pois, a vossa cruz, com paciência e resignação, e vos tornareis dignos de habitar a terra
quando regenerada, atingia as campinas siderais da constelação de Hércules, para a qual se dirige em massa acelerada, devendo lá chegar logo que a humanidade estiver em condições de habitar essas regiões do infinito. Então, não mais tereis a noite e o dia, alternando gradualmente, tereis claridades a se irradiarem nos vossos próprios espíritos redimidos, despidos das andrógenas e do crime, e cobertos pelas vestes alvíssimas das virtudes celestiais. Essa é a mensagem que Pascal deixou para nós sobre a destinação da humanidade terrestre, lá na revista Reformador de agosto de 1920. Universo e vida. Vida e universo. A criação do ser. A centelha divina. A chama do ser e da vida. Criada por Deus. Fadada a regenerar-se. Fadada em todos os seus reinos e suas mutações a atingir a plenitude. O status quo do espírito. E todos nós podemos assim, Senhor, nessa escalada do ser, evoluir como ser, como viver, não como ter, mas como ser do Espírito imortal, celestial, universal, que Deus nos criou. Que assim seja, meus irmãos. Muito obrigado. Paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, de um mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela beleza de te amar.
pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pela justiça, a liberdade, paz pela paz. Muita paz a todos vocês.